Os irmãos, cumprimento os irmãos a paz do Senhor. Eu sou o Jovem Wellington. Hoje eu vim falar um pouco da palavra de Deus sobre Filipenses. E antes de fazer, antes da entregar a mensagem, sobre Paulo que tinha a mente ocupada com as coisas boas de Deus, eu quero fazer uma oração primeiramente. Nosso Deus, soberano Pai, nosso Pai eterno, abençoa nossas vidas, meu Pai, cada dia mais, Senhor, a cada ouvinte que está ouvindo essa mensagem nessa noite, meu Pai, fortalecendo, falando no coração de cada um do teu servo, da tua serva, meu Pai, aonde que estiver, Senhor, fortalece, Senhor, falando no coração de cada um deles, Senhor, que necessita de Ti, meu Pai. Eu creio que o Senhor tem algo grande para fazer na vida de cada um, Senhor, aqueles que estão tristes, aqueles que estão angustiados, meu Pai, entre providência, Pai, vai falando no coração de cada um deles, meu Pai, que necessita de Ti, Senhor. Eu sei que às vezes é difícil, meu Pai, vai renovando, fortalecendo, falando no coração de cada um de novo, que meu Pai abra as portas de emprego, meu Pai, aqueles que necessitam, meu Pai, aqueles que estão enfermos no hospital, meu Pai, vai falando no coração de cada um deles, meu Pai, dos ouvintes, meu Pai, que está no Facebook, meu Pai, no Instagram, ouvindo essa palavra, meu Pai, vai falando no coração de cada um deles, meu Pai, que necessita de Ti, em nome do Senhor Jesus. E antes de entregar a palavra, eu quero louvar um hino da harpa, os irmãos, o hino 170, hino da harpa. 170 o hino da harpa, vou louvar junto com vocês, que Deus possa dar força para cada um de nós, que não é fácil, né? Estar aqui, realmente não é fácil. Desculpa, irmão, hinos 570 da harpa, 570 da harpa. Que eu tô meio nervoso hoje, que já tem uns 2 meses que eu não entro ao vivo para falar de Deus, que muito correria, né, ajudando a sede, preparando ali para Sebijoque, né, ajudando o pastor Anderson ali, Justino, aqui em Vilhena, no tempo sede da reforma, né. Aí hoje resolvi comparecer de novo, né, falar de Deus, porque não é fácil, né. Estou aqui. E eu vou deixar assim para me cantar depois. Vou começar pelas palavras mesmo. Que o terceiro, que o Paulo, né, que tinha a mente ocupada com as coisas boas de Deus. E no terceiro dia, o motivo que leva o Paulo a poder ter alegria, o mesmo sofrimento, era aquilo que dominava a sua mente, que dominava a nossa mente, ou que tinha dominado a sua mente. Vamos ver a passagem do Filipenses, o capítulo 1, versículo 6 a 7. Que vejo que o apóstolo que estava afirmando que, tendo por cento isso, mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo, como tem por justo. Sentido isso, vós todos, porque vos tenho que meu coração, pois todo vós foste participar da minha graça, tanto na minha prisão como na minha defesa, confirmo que o evangelho, porque Deus me é testemunho da saudade que todos vos tenho entraves afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que vosso amor aumenta e mais em ciência, em todos os conhecimentos. E aqui no Filipenses capítulo 1, capítulo 1, versículo 6 a 9, no Filipenses, aqui no Filipenses aqui fala sobre as obras boas que o Paulo faz. Que o Paulo só tinha o pensamento das coisas boas, não tinha o pensamento das coisas ruins. Assim foi que o Paulo foi aprendendo com Deus, né? Porque que Deus tem um testemunho, a saudade do evangelho, porque Deus tem testemunho da saudade que todos vós tenham os encontráveis afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que vosso amor aumente mais a mais e ciência em todos os conhecimentos, né? Aqui o Paulo fala. A mente do Paulo não estava ocupada com as coisas de injustiça, e não era encontrava, ligava naquele lugar, né?
em que ele estava sentado prestes naquilo e que poderia de ruim acontecer com ele, né? Que fala, né? Estava preso naquilo que poderia de ruim acontecer com ele. E vamos perceber que ao vai o pensamento do Paulo estava me lembrando do amor do irmão. A minha mente está ocupada com as coisas boas e que fazer bem que me dão a esperança, dão alegria e traz satisfação. Percebendo que estão leitores que estão dominados ao aumento do apóstolo gentil. O apóstolo estava preso no ramo, sem a prisão, e era não domicílio, como alguns especulados. Glória a Deus, aleluia. Isso pouca importância tem, mais rivalante que não era, que estava preso. Já conhecemos a condenação pela justiça, né? A palavra do Senhor fala: quem estava em prisão domiciliar, algum deles usava ou tornozeleiras. Tem umas palavras difíceis pra gente lembrar, né? Mas estou aqui. Que Deus possa me dar força, né? Que Deus estava me cobrando falar com cada irmão aqui, né? Que não é fácil, realmente não é fácil. Eu agradeço a Deus que Deus fez na minha vida, que não é fácil. Eu queria contar um testemunho da minha vida. Quando eu tinha meus 14 anos de idade, eu fui para casa do meu pai, que eu aceitei Jesus com 7 anos de idade. Eu nem sabia nem o que era isso. Aceitei Jesus com 7 anos de idade. Aí eu fui. Aí minha tia falava assim pra mim, assim: aquele menino ali nunca vai ficar firme na igreja, que um dia ele sai da igreja. E aquele menino não tem nada, não vai ser nada no futuro. Aí de repente, né, eu peguei, firmei na igreja. Aí que eu vi que deu um desavesso na minha família. A minha família, de repente, assim, pegava, como que eu falo pra você? Aquela destruição, problema de casamento, aquela coisa complicada, entendeu? Aí eu pedindo pra Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Até onde que eu vou chegar nessa aprovação, essa humilhação, essa angústia no coração? Não é fácil, Deus. Aí eu pedi a Deus: Senhor, se for pra mim te servir, eu quero que o Senhor cuide da minha família e eu cuide da tua obra. Eu quero fazer a tua obra, mas primeiramente eu quero que o Senhor cuide da minha família. E tá, né? Eu peguei e fui embora pro São Felipe do Oeste, que fica perto de Pimenta Bueno. Eu fui pra casa do meu pai. Meu pai não era evangélico, não era cristão, nada. Um ficava contra o outro. Aí eu comecei, firmei na igreja ali. Aí meu pai falou assim pra mim: Wellington, ou você escolhe a casa de Deus ou fora de casa. E nesse tempo eu tava trabalhando de oficina de moto, trabalhando na oficina. Peguei, então tá, pai. Eu peguei, saí de casa, fui pra casa, eu aluguei um quartinho pra mim, fiquei. Aí de repente, né, eu comecei, me preparei pra batizar. Aí eu chamei: pai, eu quero que o senhor vá no meu batismo. Aí meu pai, que não queria que eu batizasse, o pastor, no tempo ele era o pastor Joel. E de repente, Deus fez um reboliço tão grande na minha família. E tá, né? Aí eu aceitei Jesus, eu batizei, me preparei. Eu queria tanto que meu pai fosse no meu batismo. Eu chorei, eu me conformei. Eu entendi o trabalhar de Deus. Aí eu peguei, fui pra... Eu fui embora, voltei pra Vilé, pra casa da minha mãe, né? Aí, uns 15 dias antes, eu voltei de novo. Eu fiquei 1 ano na casa da minha mãe. Peguei e voltei de novo. Mesmo que era problema, não tinha resolvido nada. Tava mesmo naquela situação, né? Peguei e voltei de novo pra casa do meu pai. Aí dali eu peguei minha casa de mudança. Já fui lá pro mesmo lugar que eu tava, né? Onde que eu amo tanto até hoje. Congregar, ali no Templo Central. Aí, aquele tempinho ali que eu fiquei ali, Deus foi me usando. Eu peguei um cargo na igreja, fui o som da praça da igreja. Aí de repente meu pai me chamou. Eu nem sabia, meu pai me preparou, né? Eu falei: o que importa é servir a Deus, né? Tá na casa do pai. Eu peguei, fui pra casa do pai e depois recebi uma ligação.
Ué, então tem como você vir no meu batismo? Falou, meu pai batizar? Onde que o pai vai batizar? Aí eu falei, eu vou sim, pai, eu vou no seu batismo. Aí meu pai foi na cristã, congregar na cristã. Aí eu peguei aquele momento ali e chorei. Eu falei, meu pai vai batizar, eu tudo feliz. Eu peguei, fui no batismo dele e tudo. Me conformei, mas veio aquela dor assim. Meu pai não foi no batismo, eu vou largar de ir no batismo do meu pai só por causa que ele foi. Minha madrasta era distanciada, eu não sabia que minha madrasta era cristã. Minha madrasta reconciliou, voltou pra igreja. Meu pai se preparou, batizou. E o meu pai até hoje tá crente. Eu tenho só de agradecer a Deus. Não é fácil ter a família, você ser o único da família crente, da família. E seu pai, tudo, aquelas pessoas te humilham, despreza. Aí às vezes a gente pensa, a nossa vitória nunca chega. Às vezes a gente entra no quarto e reclama com Deus assim, Deus, eu não aguento mais, até onde que eu vou chegar? Porque as pessoas têm aquela oportunidade e eu não tenho. Porque as pessoas conseguem, Deus salva aquelas famílias, a minha não salva. O que tá acontecendo na minha família, Deus? E tá, né? De repente. Aí fiquei sabendo que a minha tia de Rolim de Moura passou a crente, tá, batizou, foi discipulado e passou a crente. Aí a única da minha família que era crente era a Lúcia. A Lúcia, de Vilena. E tá, e foi uma assim, uma atrás da outra, assim. Um milagre atrás da outra. Eu sem entender. A minha mãe chora, querendo batizar. Minha mãe chora. Mas primeiramente, a minha mãe fala assim, para me batizar na igreja, me preparar a minha vida, e eu tenho que estar na casa do meu pai. Eu tenho que estar na casa do meu pai. E tá, né? Aí foi um processo, uma vitória tão grande na minha família, foi aquela foi um reviraço, né? Aí eu conheci um amigo no São Felipe, eu comecei a fazer evangelismo, falar de Deus, que Jesus amava. Eu nunca entrei no quarto dele, não sabia nem que era o quarto dele. E comecei, né, a profetizar na vida dele, falando que Deus amava ele, que Deus tinha algo grande na vida dele, que Deus ia transformar, que nunca desistisse do sonho dele, porque não é fácil ter família, não ser a família crente, que é aquela desgosto, né? A pessoa te humilha, a pessoa fala mal, não gosta de crente, o crente é aquilo, o crente é isso. Eu peguei e falei, Senhor, a partir de hoje, na minha casa vai ser diferente. Eu quero que o Senhor faça tudo diferente, que a minha família veja essa diferença que Deus tem na vida deles. Transforma, fala no coração de cada um deles. Renova, Deus, fala algo grande na vida de cada um deles, que não é fácil ser crente. E hoje eu estou aqui para a honra e para a glória de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Deus já me livrou de vários incidentes. Vou contar um testemunho tão grande que Deus fez na minha vida. Não tem, é tão inexplicável. E hoje eu estou no conjunto, na Avenida Paraná, congrego com o pastor Anderson, que é líder de Sebijoque de Vilena, que eu falo aqui, com amor e carinho, onde que tem uma geração que muda, transforma, que leva a palavra com amor e carinho, a palavra de Deus, que nunca desiste aqueles momentos difíceis, né? O apóstolo estava preso, em prisão, ele era demociliado, alguma folga espetacular. Isso pouca importância, não tinha como relacionar avante. Não queria, estava preso e com conhecimento condenado pela justiça. E estava em prisão, demociliava. Algum deles usava tornozela eletrônica, mas perguntava, será que isso era algo que ele queria? Gostaria de ficar usando com toda certeza? E não, prisão, ser humano foi feito para ser livre. Mas o texto do apóstolo Paulo não estava como pensamento voltava para aquele prisão em que ele se encontrava, como que a sua mente direcionava para coisas boas. Vejamos as mentes do apóstolo para que ele se voltava, né? Aquele tempo ali, o Paulo sofria muito. O Paulo buscava as coisas boas de Deus para não desistir do sonho dele, né? Você queria ser uma pessoa diferente para fazer a coisa diferente. Deus podia usar ele totalmente diferente, mudar a vida dele totalmente. Porque é um momento difícil que nós passamos na vida. Às vezes nós não conseguimos entender por que
Às vezes nós reclamamos com Deus, sim. Por quê? Porque, Deus, eu sou falho. Eu não consigo. Eu não mereço todo o amor que o Senhor tem por mim. Eu sou falho, eu sou pecador. E eu falo assim, e as pessoas que é crente, ninguém é perfeito. Entenda isso. Ninguém é perfeito. Todo mundo é cheio de falha. Tem família destruída. Tem família passa pelo inferno, por tribulação, humilhado. Não é fácil. Não é fácil. Eu sei disso que não é fácil, que eu já passei por isso. E até hoje eu passo. Às vezes as pessoas assim, nossa, o Wellington na igreja é um jogo diferente. O Wellington nunca sofreu. O Wellington nunca passou por humilhação. Não, eu já passei por humilhação. Eu já fui humilhado por meus pais. Já fui rejeitado por meus pais. Meu pai, a minha mãe falou pra mim que nunca queria que eu nascesse. Um coração de filho dói. Quando eu ouvi uma palavra disso, mas Senhor, eu não quis nascer. Mas quem me escolheu, quem criou eu foi o Senhor. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está comigo. Eu quero que o Senhor faz algo diferente. E além de mim, eu também quero que o Senhor faz algo diferente com o jovem. Tem às vezes tem muito jovem nas drogas, precisando de apoio. Às vezes não tem pai, às vezes não tem mãe. Às vezes precisa de ajuda, precisa de carinho, não tem carinho com o próximo. Isso que é difícil. O coração de filho é doloroso. Às vezes os filhos não querem ficar longe de mãe, por quê? A mãe é tudo, a mãe que cria, a mãe que sustenta. Porque Deus colocou a mãe no coração da gente, que a gente aprender a amar, ser próximo, ser humilde com a mãe. Não é fácil, não é fácil, eu sei de que não é fácil. Eu falo a verdade, eu tenho família desestruturada, eu tenho. Eu falo que eu tenho, porque não é fácil. O filho tenta entender por que os pais, eu tento entender o pai e a mãe, por quê? Tanta problema de casamento, por que acontece isso? Mas eu falo assim, eu não, Senhor, eu quero preocupar comigo. E eu quero que o Senhor prometeu que ia cuidar da minha família. E eu cuidaria na tua obra. Me ajudaria a fazer a tua obra. Que o Senhor ia me usar o teu instrumento na tua casa. Ser um jovem diferente, transformado. Para fazer a obra, falar que o Senhor salva, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que pereça, mas tenha vida eterna. A palavra do Senhor diz ainda: quem ama a Deus, ama teu próximo. Se não tem amor ao teu próximo, vai amar o quem? Quem você vai amar? Isso que é doloroso, né? É difícil, eu sei que é difícil, não é fácil. Que eu já passei por isso, eu passo até hoje. Às vezes nós temos da família, porque às vezes o jovem, criança, adolescente entra em depressão. Aí às vezes fala assim: ah, depressão é frescura. Depressão, aquela pessoa tá com frescura. Essa depressão não tem nada a ver com coisa. Por quê? O filho vê o problema, destruição de família dentro de casa. O que o filho pensa? Eu não aguento mais. Às vezes os filhos pensam assim: eu vou tirar minha vida. Eu não tenho mais jeito. Eu já tô cansada de orar. Eu já tô cansada de tudo. Às vezes o filho fica desse jeito. Por quê? Porque o pai e a mãe não dão exemplo. Porque às vezes, eu falo a verdade pra você, se fosse pra mim ver ao lado da minha família, assim, como que eu falo pra vocês? Na minha família, se eu não buscasse o caminho de Deus, eu falaria a verdade. Eu já pensei em matar. Eu já pensei também, já entrei em depressão. Deus me libertou, Deus me curou, Deus me mostrou o caminho, onde que eu devo servir e aonde que eu devo andar. Por mais que sua família passe tribulação. E outra, às vezes você vai construir sua família. Jovem, você vai construir sua família, você vai ser um jovem diferente. Você vai ter uma família saudável. Você nunca coloca aquele problema que você já passou, nunca viva naquele passado. Porque tudo que você fica no passado, aquelas mágoas, te magoa por dentro. É na hora que você não tem mais solução, você não tem mais aquele jeito. E aqui eu tô reparando a minha vida com o Paulo. O Paulo sempre busca alegria, tenta buscar coisas melhores para melhorar a vida dele, entendeu? Que não é fácil, não é fácil.
Eu quero, irmão, que saiba que as coisas que acontecem contribuem para o maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas previsões de Cristo foram manifestadas por todos que guardará pretoriana, por todos os demais lugares. Muitos irmãos do Senhor tornar ânimos com a minha prisão, usar falar que a palavra é mais confiante sem temor. Filipenses 1, versículo 12 e 14. No Filipenses 1, versículo 12, versículo 14, fala assim, versículo 12: quem quer que, irmão, que saiba que as coisas que acontecem contribuirá para maior proveito do evangelho. E versículo 13 do Filipenses 1, versículo 3, fala assim: de maneira que a minha prisões de Cristo foram manifestados para toda a guarda pretoriana, por todos os demais lugares, por onde você andares, por onde que você for, por onde que você for. Deus tem algo diferente? Não tem. Deus escolheu você. Às vezes eu me perguntei, por que eu estou dentro da igreja? O que eu fiz para mim estar dentro da casa do Senhor? E eu já pensei, eu tentei já desistir. Eu já tentei sair da casa do Senhor. Mas não adianta, Deus pega... Você apanha, Deus te coloca você de volta lá. Eu já tentei, eu já apanhei tanto de Deus. Quando Deus escolhe você, não tem jeito. É você mesmo, não tem solução. Essa é a situação que a gente passamos. Essa é a prova que a gente passamos. Essa é a humilhação que nós passamos para a gente vencer. Se a gente não passa pela prova, se a gente não passa pela humilhação, o que será de nós, né? Porque assim diante lá no céu, tenho certeza que eu tenho o meu lugar preparado lá. Cada um de nós tem o nosso lugar ali, né? Não é fácil. Não é fácil. Às vezes eu rio, eu dou risada. Porque eu sei, porque eu já apanhei de Deus bastante. Principalmente quando que Deus usa você para entregar uma palavra para um irmão que precisa, que está passando por tribulação, passando por tristeza, passando por humilhação. Você não entrega, aí Deus te pega. Aí que Deus te aperta mais ainda. Isso que eu quero que você entenda sobre Paulo. Porque o Paulo passou por isso, decepção de mente do Paulo, contraíram. O momento que ele traía, vivia incrivelmente, o Paulo estava dizendo: isso tudo que está acontecendo comigo serviu para abençoar o outro, para a pregação do evangelho, fortaleceu a fé dos irmãos. O apóstolo conseguiu fazer que sua mente caísse da circunstância que ele estava enfrentando naquele momento e fosse bem além. Como podemos avaliar a nossa vida diante de Deus, né? Estão percebendo que aqui está acontecendo luta, o diabo do inferno contra o Satanás, o meu Deus, que coisa terrível, que o diante do amor, dizimos, oferta, irmãos, a igreja, temor, vida, santo, pensamento de Paulo, não ficavam presos naquilo que poderia causar o mal que está. Na verdade, ele tirava proveito da mente dele, tinha uma aprenute significa o privilégio somente do apóstolo, porque como nossa mente também podemos ir em qualquer espaço do tempo, em qualquer lugar, não existia o limite para o nosso pensamento. O Paulo saiu daquele mundinho que ele encontrava confiando, a prisão onde ele estava, limites física, ele tinha a pressa de tudo. Isso o apóstolo conseguia decidir que todo o fato que estava acontecendo com ele tinha um propósito bem mais amplo diante de Deus. Entendeu a palavra de Deus? Então, nossa ficha não caiu. Vamos dar uma boa olhada à nossa volta. Será que isso está acontecendo nesse tempo à toa da nossa vida? Não está servindo a lição para alguém? Fica essa pergunta para você. Ou será que o pensamento que temos não está preparado com esta enfrentando a luta? Ou achamos que a nosso filho não está vendo como lutamos batalha da vida? Lutamos, passamos pela batalha, tudo. Os pensamentos que não existe cristão, mas nós que estamos percebendo como seramente, somente o momento com Deus. Imagina que não temos ímpios olhando para
nossa vida. Gente, no lugar onde trabalhamos, Paulo não desejava que seu pensamento ficasse preso, que era ruim, e ele queria que sua mente ficasse focalizada naquilo que era para veitoso, entendeu? A palavra de Deus. Meu Deus. A gente passa por humilhação, né? Por tudo, né? E principalmente, pessoa passa por depressão, por tudo, né? A minha irmã passou por depressão também. Deus libertou ela. Eu tenho certeza disso. Deus libertou. Não é fácil porque por tribulação que passamos, por tudo. Nós não podemos olhar porque as pessoas falam. Sempre olhando pro céu. Nosso alvo é o céu. O lugar nosso é no céu. Lugar nenhum mais. Porque nós estar nesse mundo é só de passagem para Deus, entendeu? Não é fácil. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Eu passei por esse obstáculo. E a gente entra na prova, sai na prova, entra na prova. É assim a vida. Gente cristã mesmo é desse jeito. Porque tudo que nós passamos não é fácil. Uma palavra que eu falo pra você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, mas que pereça, mas tem a vida eterna. Deixa eu falar um versículo do Apocalipse. Eu quero falar um pouco sobre o Apocalipse pra vocês. O Apocalipse versículo 20. No Apocalipse versículo 20, né? Que fala assim, versículo 10. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo, no enxofre, onde está a besta e falso profeta. De dia e de noite serão tormentados para sempre. Bem-aventurados os santos, aquele que tem parte de primeira ressurreição. Sobre este tem poder na segunda morte. Nós serão sacerdotes de Deus e de Cristo reinará com ele 1000 anos. É assim a vida da gente, é assim que vão passar e não tem jeito. E Filipenses, vou falar um pouco do Filipenses 4, versículo 8, no Filipenses. Meu Deus. Porque não é fácil, eu falo que não é fácil, que já passei por isso. Isso é a palavra que eu quero que vocês só refritem no coração de vocês. Vocês tendo essa reflexão na vida de vocês, essas coisas vai melhorar totalmente. Eu falo pra vocês, a única coisa que vocês fazem é busca o caminho de Deus certo, busca onde que você deve andar. E não anda no roda dos escarnecedores, dos ímpios, porque ali você vai ver pessoa te humilhando, pessoa falando mal, pessoa te tormentando. Ali tem, não tem jeito. Ali não tem solução. É só Deus na nossa vida, é só Deus para dar força, só Deus para fazer tudo nas nossas vidas. Isso é uma tribulação que passamos que não tem como explicar, tá? Às vezes eu queria que essa palavra que eu queria falar para vocês aí é que é para vocês entenderem por que os jovens entram em depressão, adolescente e criança. Aqui em Vilhena tem bastante. E eles precisam de ajuda. Eles necessitam de ajuda. E aí você vai ser humilhado. Às vezes vai ter pessoal dentro da igreja para te humilhar, para falar mal de você, para te acreditar, aquele jovem ali, aquele jovem ali não tá com nada, aquele jovem ali é fraco, aquele jovem ali não busca o Senhor. Aí tá por fora, aquele que tá buscando e aquele que tá buscando, e como que tá a sua vida diante de Deus? Fica essa pergunta para você. Se Jesus voltar hoje, você tá preparado na volta dele? E no Filipenses 4, versículo 12, fala assim: sei que está abatido, sei que também tu a abundância, toda a maneira que todas as coisas está destruído, tanto da fartura como tem fome, tanto ter abundância como padecer na necessidade. Posso na todas as coisas em Cristo que me fortalece. Toda fizeste bem e tornar parte na minha aflição.
E bem sabe também Filipenses que o princípio do evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito da receber exceção somente, porque também uma outra vez mandaste a necessidade tolerância, não procura dádiva, mas procura frutos que cresçam para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e eu tenho abundância, cheio estou, depois de receber, e para Afrodito, que fosse parte, me foi enviado com cheiro de suavidade, sacrifício agradável, aprazível a Deus. Não é fácil. É isso que eu falo pra vocês. Meu Deus. E no Filipenses também, vou falar um pouco do Filipenses, que a participação da mente do Paulo, que contrariou o momento que ele estava vivendo incrivelmente. O Paulo estava dizendo: isso tudo que está acontecendo comigo servir a abençoar os outros, né? A palavra do Senhor. O Paulo saiu daquele mundinho que ele vivia, encontrava confinado, prisão, onde ele estava, a limitação física que ele tinha, pensava todos isso. O apóstolo conseguia decidir todos os fatos que ele estava acontecendo com ele, e tinha um propósito bem mais amplo. Então, nossa ficha não caiu, né? Essa nossa ficha não caiu, né? E no Filipenses 4, versículo 8, fala assim: quando mais, irmão, todo que vem verdadeiro, todos honesto, todo que é justo, e todo que é puro, todo que é amável, e tudo que é de boa fama, não há alguma virtude, alguma louvor nisso pensar. E versículo 9, Filipenses 4, versículo 9: quem também apresente, recebeste, viste e viste em mim, isso fazer, e Deus de paz será convosco. Que Deus será conosco, né? Ele não estava pensando no ódio, na vingança, no erro, na perda, da desgraça, do mal. Preste a tentação, veja o que vos mostrar. Sentimentos são as vozes de pensamento. Alguns sabem disso, o outro não. Sentimento, ele está relacionado àquele que pensa. Se uma pessoa estiver pensando em uma vitória, recebe que será sentido dela. Irmão, até Rodópia entenda a impressão do sentimento. Quer dizer que se a nossa mente pensar assim, eu ganhei, eu ganhei o negócio. Por que alguém ficaria no fisionomia? Essa palavra fica para você. Fisionomia é uma chamada popularmente de cara feia, entendeu? Significa isso. Como se sentir a tristeza, angústia, porque a sua mente envia comando o seu sentimento, tudo posto por processo mental. Às vezes a gente fica assim, a gente passa por uma angústia, por uma tristeza, né? Fala que cada um de nós passa, eu também passo por isso. Eu falo pra vocês que eu passo. Às vezes bate aquela tristeza tão grande dentro da gente, a gente não consegue entender por que a gente tá triste, né? Aí na hora que você entra, aí logo que você quer dobrar seu joelho e pedir pra Deus: Deus, tem misericórdia de mim, até onde que eu vou chegar nessa prova? O que o Senhor quer que eu faça? O que eu estou fazendo de errado? Aonde que eu errei? Aonde que eu devo consertar? É isso, entendeu? Como sentimento de tristeza e angústia. E por quê, né? Tudo que passa por um processo mental. Tudo que nós passamos pelo processo mental da nossa mente, né? Esse aqui vive tudo na nossa mente, né? Então isso quer dizer que para mim, que se uma pessoa estiver pensando em derrota, ele vai rir de você, né? Se uma pessoa estiver pensando falar mal de você, dando gargalhada, se a mente de uma pessoa estiver ocupada por coisa negativa, a aflição dele serão alegria, felicidade. De vez em quando as pessoas sempre me acompanham e dizem assim: o Senhor está preocupado com quem? Aí o pastor: por quê? Porque eles estão vendo o meu semelhante, o meu jeito de falar, entendeu? Até o pastor observa isso na gente. Isso significa o quê? Eu estou pensando em uma grande vitória.
Não estou permitindo que alguns pensamentos negativos vinham sobre mim. Entre reagir, os sentimentos são a voz do nosso pensamento. Observamos como vamos ocupar sua mente, que dominar, porque o Paulo escreveu uma carta, alegria no meio de uma consubstância. Ai, tá difícil de falar. Tem umas palavras aqui que vem na cabeça, tem que falar, né? Então Deus pega mesmo. Os sentimentos são voz do nosso pensamento. Observe como você ocupa a sua mente, o que a domine, e porque o Paulo escreveu uma carta, alegria, no meio de uma circunstância desfavorável. O que dominava a nossa mente. Eu não estou dizendo que ninguém nunca poderá ter um aumento real de algo ruim que acontece, né? Porque todo mundo tem alguma coisa ruim que acontece. Não é isso que eu estou referindo, é resultado que domina o que passa. Se você viu uma pessoa triste o tempo todo sem ser abatido, de cabeça baixa, todo momento exprimido, é porque a mente dela sempre está ocupada com pensamentos ruins. Por isso que eu gosto de chegar assim no jovem, com o jovem triste, jovem angustiado. Eu chego no jovem, porque você vê um jovem angustiado, um jovem triste, cabeça baixa, tá passando por alguns momentos difíceis, precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa de uma palavra de conforto, palavra de amigo, para ajudar aquele jovem, porque não é fácil. Aquela tribulação, ser humilhado, tudo isso, né? Porque não é fácil. Eu falo que não é fácil porque eu já passei por isso. E, por exemplo, você chegar no jovem, o jovem triste, você chega nele, faz uma oração, conversa, fala de Deus. Jesus te ama. Você chega e pode falar, Jesus te ama. Não fica assim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela amanhecer. A palavra do Senhor diz. E eu já chorei bastante. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela amanhecer. Quando se amanhece o dia, é outra prova, é outra preparação que Deus está fazendo com você. É outro obstáculo que você vai passar. Às vezes você pode se preparar, que às vezes vai vir a prova mais pesada ainda. Aí é que você tem que dobrar o joelho, aí é que orar mais ainda. Porque, por isso que eu falo assim, Jesus morreu na cruz por mim e por você, para salvar cada um de vocês. E vocês que estão ouvindo que não é crente, que sentiu que Deus falou no coração de vocês, vai na igreja, faz um propósito com Deus. Deus muda tudo, Deus transforma, Deus salva, Deus cura, Deus liberta. Deus faz de tudo, Deus faz algo diferente. Vou falar a verdade pra você, às vezes tem um jovem que vai em vão só na igreja de ir mesmo, né? Porque às vezes o pai e a mãe obriga, entendeu? O pai e a mãe obriga. Mas o pai e a mãe estavam ensinando no caminho onde que o filho deve andar. Porque se for ver assim, como que aquela criança cresce, ele já aprende aonde que deve andar. Porque às vezes tem muito jovem nas drogas, jovem prostituindo, jovem se matando, porque não tem conselho de pai, não tem conselho de mãe. Porque Deus faz tudo diferente, Deus transforma, Deus muda, Deus renova, Deus fortalece. É porque a mente dela sempre está ocupada com umas coisas ruins. Por isso que eu falei essa palavra para vocês. Ela significa ainda mais difícil que para glorificarmos a Deus. Quando as pessoas estão com a mente ruim, com as coisas culpadas com as coisas ruins, você pega e repreende essas coisas ruins. Você chega na pessoa, conversa, fala de Deus, fala que Deus muda, que Deus transforma, Deus tem algo diferente. Não precisa ficar naquela tristeza. Tira aquelas coisas ruins, esquece as coisas do passado. Vamos pro futuro, esquece as coisas do passado. Porque quando nós chegar no céu, nós não vai ter mais tristeza, mais angústia, nós vamos cantar o hino do coral. Aqueles que estiver preparados na volta de Jesus.
O Paulo era uma pessoa humilde. Por que o Paulo era pessoa humilde? Aquele que conhecer o Paulo antes da sua convicção, quando ele ainda, o Saulo, Tarso, poderia testemunhar que o Saulo era tornava cristão, poderia ser muito menos que uma pessoa humilde. O Paulo era arrogado e muito autoritário, humilde. Paulo era arrogante e muito ele orgulhava de que era da sua origem, mas aconteceu que ele era uma grande mudança de vida. A narrativa do livro Atos Apóstolo, o capítulo 9, versículo 1 a 6, mostra que a conversão do Saulo, o Tarsão, que mais tarde vai chamar Paulo e tornar um futuro apóstolo aos gentios. O Saulo respirava ainda ameaça a morte contra o discípulo. O Senhor dirigiu-se a sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para a sinagoga, enfim, que ele encontrasse alguns daqueles seita que o homem, que a mulher conduzia preço Jerusalém, indo o caminho. Aconteceu que chegou perto do Damasco, sabidamente cercou um resplendor da luz do céu e caiu em terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele diz: quem é o Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus que te persegue. A palavra do Senhor disse, né? Eu sou Jesus, eu que te perseguo. Duro a partir facilitou contra Aguilhão. Ele tremeu, Antônio, e disse: Senhor, quem queres que eu faça? E disse o Senhor: levante, entre na cidade, lá será dito o que tem convento de fazer. A palavra do Senhor diz. Isso aí é uma das mudanças mais marcantes na nacionalidade do Paulo. Foi exatamente que quebrava seu orgulho. Quando era perseguido, um cristão, Saulo era agressivo, insolente. Mas o Paulo, após ele encontrou um Cristo no caminho do Damasco, agora o Paulo foi deixado de lado a sua arrogância, sendo moldado pelo Senhor. Mas claro que isso teve um custo para o Paulo, né? Com certeza que tem que ter, porque não é fácil. Sempre tem que ter algum custo para passar por uma prova, pela onde que Deus quer te colocar. Quando Deus fala com você, você tem que ir. Não tem jeito. Ele mostra isso quando escreveu a segunda carta cristã da cidade do Coríntios. No Coríntios, né? Era para que não exaltasse pelas essa excelência e revelação foi dada por um espinho na carne, saber que um mensageiro de Satanás era para ser esmafetear. Acho que é isso mesmo, se eu não estiver enganado, né? Enfim, se não fosse exaltado, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que ele desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque meu poder aperfeiçoa a fraqueza de toda vontade, pois gloriarei na minha fraqueza, para que me habitasse o poder de Cristo. E segundo Coríntios, versículo 12, 7, versículo 9, fala assim, né? Paulo, nessa carta... Ai, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. O Paulo, na carta do trecho, revela como o Senhor trabalhou no seu orgulho para mantê-lo humilde, algo que o propósito Paulo chamou-se espinho na carne, pelo ter acima do poder. Entendo que o apóstolo estava assumindo que era orgulhoso e precisava de unção de Deus de uma forma inegável. Inegável é para que pudesse manter soberba sob o controle, como ele escrevesse, o mensageiro de Satanás para esbofeteá-los. O apóstolo precisava constantemente ser lembrado e mantido sob controle para que não exaltasse a palavra dele. Não saber o que era o espinho na carne, mas com toda certeza ele era algo que fazia sofrer grandemente e cumprir o objetivo divino de fazer com que o Paulo lembrasse que ele era humano. Infelizmente. Deus está me colocando no coração falar outra coisa aqui.
E cada vez ser humano, e cada vez ser humilhado, não é fácil, né? Pra você ver. Como que o Paulo passou por vários obstáculos, né? Como ele descreveu o mensageiro de Satanás para o obstáculo. O apóstolo precisava contemplar-se, lembrado, metido, sob o controle, para que não exaltasse a palavra, não saber o que era espinho da carne. O objetivo do divino fazer com que o Paulo lembrasse que ele era humano. Precisava depender do Senhor, então manter-se humilde, né? A palavra do Senhor disse. Em Filipenses 2, versículo 3, versículo 9, o Paulo era o oitavo cristão. O Filipenses entre outras coisas, devore a humildade. Devorou a humildade. Nada força, contenda. Evangelia, mas humildade. Cada um considerava o outro superior, mesmo que não entenda. Cada um para o que propriamente sou o seu. Nada cal, também para que outros do sorte, que navia vós, mesmo sentimento, houve também em Cristo Jesus, sendo que forma de Deus, mas naquilo si mesmo tornou-lo uma forma, servo, semelhante um homem, achou que forma do homem ser humilde, si mesmo, sendo obediente até a morte da cruz, pelo que também Deus exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. O conselho do apóstolo Filipenses era que todo que fizesse permanecer humilde, interessasse, que foi exemplo da humilde do Paulo, mostrou que foi próprio o Senhor Jesus, quando afirmou que o versículo 8, que o Cristo era o Filho de Deus, humilhou, ponto de ter encarnado como um homem que aqui na terra. O Paulo mostrou que a humildade também era um dos motivos que colaborava para que ele se motivasse a alegrar em qualquer circunstância, mesmo mais adversa. Entendeu? E esse que eu vou parar aqui pro hoje, porque Deus colocou no meu coração para deixar o restante para amanhã. Porque era para chegar até aqui hoje. Eu quero fazer uma oração que esse testemunho, que você reflete a sua vida. Quando a pessoa estiver com depressão, você ajuda. Porque não é fácil. Principalmente quando a pessoa quer tirar a vida. Precisa de ajuda. Ajuda mesmo. Ajuda, ele necessita. Jesus amou o mundo de tal maneira que do seu único filho, mas que pereça, mas tem a vida eterna. É chegada a hora, é chegado o dia de entregar o evangelho a toda criatura. A palavra do Senhor diz. Por mais que passamos por tudo que tribulação. E reparando isso, essa mensagem do Paulo. A mensagem do Paulo. Como que o Paulo passou? O Paulo passou por humilhação, sofreu, tentou buscar coisa boa, buscou coisa boa de Deus. Ser um jovem diferente, um jovem transformado, um jovem renovado, cheio de Espírito Santo. E não é fácil. E o versículo 14, eu quero deixar aqui na Bíblia. A morte, o inferno que foi lançado no lago de fogo, está a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Por quê? Foi lançado no lago de fogo. E todos aqueles que vão chegar no juízo final, aqueles que não buscou a Deus, com coração humilde, coração limpo, coração puro, cheio de Espírito Santo, vai chegar o dia do juízo final, vai aparecer naquele telão, na hora que você vai inventar desculpa, eu orei, eu busquei, aí vai mostrar pra você o que você fez perante de Deus, o que você fez para ser um jovem diferente, o que você fez para mudar a sua vida espiritual com Deus. Chegar no juízo final, aquela tribulação, aquela pessoa que te humilhou, vai passar também pelo telão. Não é fácil. Realmente não é fácil. E quando chegar naquele juízo final, aquele telão,
vai ser um desespero. Vai ter choro, aflição, dor. Porque aquele que não estiver preparado na volta de Jesus, se prepara. Tô falando agora pra você se preparar, porque depois pode ser tarde. Muda sua vida com Deus. Muda sua vida diante de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Eu já passei por muita tribulação, eu já passei por muita humilhação, mas quem morreu por mim foi Jesus, para me salvar, para me libertar, para me curar. E não é fácil. E essa palavra que eu falei para você, falando sobre o Paulo buscou o conhecimento de Deus. O Paulo era uma pessoa humilde. O Paulo era uma pessoa humilde. O Paulo tinha a mente ocupada com as coisas boas de Deus. O Paulo. Ele não estava pensando no ódio, na vingança, nos erros, nas perdas, nos mal, a tentação. Ele sempre sentimento de voz, pensamento. Alguns sabem disso. O que o sentimento dele relacionava aquilo que passava. Pessoas, é doloroso, tá? Quer dizer que nossa mente era pensar assim. É assim como que fala pra você. Eu ganhei. Eu ganhei ao negócio. Porque alguém fica confessionalmente na estratégia com o chamado poderosamente cara feia. A pessoa vai ficar olhando pra cara feia pra você. Lembra da história do Paulo que eu falei pra você? Reflita a palavra do Paulo. Não é fácil, é doloroso. O sentimento de voz, os pensamentos, observação, como ocupava a sua mente e dominava. Porque o Paulo escreveu uma carta que alegria no meio da circunstância desfavorável, o que dominava a nossa mente. Não estou dizendo que ninguém nunca poderá ter pensamento real, algo ruim, que acontece até isso, que estou referindo, que resultado, que o que acontece dominar, que passe ver uma pessoa triste o tempo todo, sempre abatida, de cabeça baixa, todo momento deprimida, porque a mente dela está ocupada com pensamentos, coisas ruins. Entenda isso. Se você tiver com pensamento, coisa ruim, repreenda. Não deixa. Deus muda. Deus transforma. Deus cura. Deus restaura. Deus salva a família. As famílias que estão depressivas. A família que está angustiada. A família que está triste. A família necessita a palavra de Deus. Eu falo a verdade para você. Não é fácil ser crente. Não é fácil. A gente é humilhado pela família. As famílias viram as costas pra você. A família faz de conta que desaparece. Faz de conta que você não existe. A família, como que fala assim, vira aquela fofoca, aquela humilhação, tudo, né? Lembra do Paulo. Resultado do Paulo. Nunca coloca as coisas ruins na cabeça. Aquelas coisas ruins, aquele sentimento ruim. Que é ruim. Todas aquelas coisas ruins você esquece. Assim ficará mais difícil glorificar a Deus com as coisas ruins, com o pensamento ruim, entendeu? Entenda isso. Aprenda isso, porque não é fácil. E quando mais o irmão, todo que é verdadeiro, todo que é honesto, todo que é justo, todo que é puro, todo que é amável, e tudo que é boa forma, e alguma virtude, há de algum louvor, nisso pensa, o que também aprenda, receber, ouviste em mim, isso fazer a Deus, de paz será convosco. Ele não estava pensando no ódio, na vingança, no erro, na perda, no mal, a tentação, o que mais mostra que o sentimento, que a voz do pensamento, alguns sabem disso, que não o sentimento está relacionado naquilo que é pensamento, são as pessoas que tiverem pensamento contrário, vituário, que recebe qual será o sentimento dela, como falo para você,
sentimento que diz que, nossa, essa mente pensa assim, eu ganhei negócio, porque aquele ficaria com oficialmente estratégia, uma chamada popularmente cara feia. Às vezes as pessoas acham que a cara feia, né? Mas Deus é maior. Aprende com Paulo. E não é fácil. O Paulo passou por várias tribulações, por vários. O Paulo tinha a mente ocupada com coisa boa. Lembra disso? O Paulo tinha uns pensamentos com as coisas boas. O Paulo era uma pessoa que possuía o objetivo. Algum segredo, motivo pelo qual o apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta de alegria que estava dizendo que nós podemos mesmo, a circunstância adversa, ter uma vida feliz. Vamos ver depois também sobre isso, vou falar para vocês depois. Existe uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, ela é encontrada nessa carta ao Filipenses, que está estudando, que eu estou estudando em casa. Eu estou estudando o Filipenses, o capítulo 3, o Filipenses 3, versículo 13 a 15. É um texto lindíssimo do apóstolo Paulo. Irmão, quando a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquendo as coisas atrás, ficar ou avançando para que estão diante de mim, prossinga para alvo, pela prêmio de soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quando já são perfeitos, sentimos isso, mesmo que sente alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. E Deus revelará. Não é fácil, porque onde estiver vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então é certo que mudaremos o nosso ponto de vista e investiremos no relacionamento profundo, assim como fez o apóstolo Paulo durante todas as existências. Porque não, meu Deus. Porém, pudéssemos garantir que quem tem valor naquilo é espiritual e não material. Faríamos como o Senhor Jesus aconselhou no Evangelho de Mateus 6, versículo 19, Mateus 6, versículo 19, versículo 21. Não ajusta o tesouro na terra, onde traça fergurado todo consumo, onde ladrões minas roubam, mas ajunta tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem consume, e onde o ladrão não mina nem rouba, porque onde estiver o vosso tesouro, ainda será também o vosso coração. A pensar, os amigos, parafrito, não tô lembrando, parafroditos, quer dizer. Lembrei o nome. Afinal, que esse aperto mostra que como pode haver um relacionamento de maior profundidade com um irmão. De fato, saber que podemos contar com um amigo nas horas de necessidade, da adversidade. Basta confortar. Grande alegria. O Paulo era que seu irmão de Filipos não era apenas pessoa com qual ele relacionava o custo, mas era o irmão que praticava da sua história, por isso ele se alegrava. Na grande maioria de vezes, nosso relacionamento com os irmãos na igreja são rápidos, super fácil. A própria dinâmica, a vida que hoje levamos parece conduzir nosso comportamento para superficar, estão suprimidos dentro do limite de Deus. Estamos oprimidos dentro do limite. O tempo sempre parecer haver coisa para fazer. Resolver o que temos para realizar. Isso é claro que determinado ritmo sobre qual vamos viver. E quais a questão que daremos a importância prioridade. Muitas vezes obrigamos a praticar reunião, negócio, empresa, destruimento. Por exemplo, encontramos um irmão na igreja onde poderemos
Ai, meu Deus. Estreitar nosso relacionamento simplesmente porque encontramos no trabalho, teremos um lucro financeiro, retorno, visão, desenvolver e criar um negócio ou então nossa posição na empresa. E quando isso programar, poderia gerar comunhão mais profundo com outro irmão na igreja e colocar segredo para até o mesmo descartar, porque o seu lucro não poderá ser avaliado. Moedas correntes e prestígio na companhia. Porém, se pudesse ter garantia de que tem valor naquilo espiritual e não material, faremos como o Senhor Jesus aconselhou no Evangelho do Mateus 6, versículo 9, versículo 21. Agora já deixou resumido esse versículo. E eu estava contando meu testemunho para vocês. Eu imaginei a minha vida com Deus. Reparei a minha vida, com Deus, do Paulo. Deus tentando buscar o melhor. O Paulo buscando o melhor de Deus. E é assim que a gente devemos ser. Já tem umas quase 2 horas que eu já tô aqui. Quase umas 2 horas que eu já tô aqui. Ao vivo, falando sobre a palavra de Deus. Porque tribulação nós vamos passar. Momento difícil, tribulação, humilhação, objetivo, alegria, angústia. Muitas vezes a gente pergunta assim: por quê? Por tanta pessoa depressiva, por que tantas pessoas humilham tantas pessoas assim, né? Porque se a gente não passar por humilhação, quem será de nós, né? Porque eu falo pra você, eu tenho família desestruturada e eu tô em clamor, eu peço oração pra vocês, por cada dos irmãos, me ajuda a orar. Porque a gente tem uma família, cada um de nós tem uma família desestruturada, precisa um clamor, Deus tem misericórdia, que quando chegar nesse juízo final, ele esteja preparado no dia da volta de Jesus. E eu tenho certeza disso, porque não é fácil. Principalmente quando a pessoa fala assim: eu não queria que você nascesse. Você é aquilo, você não vai realizar o seu sonho, você é fraco, você é fracassado, você é aquilo. Não olha isso, não olha. Tem as pessoas para te rebaixar, mas tem muitas pessoas para te rebaixar, mas para te ajudar a levantar tem ninguém. Uma vez eu me rebaixei. Me falaram assim pra mim, vou falar aqui pra vocês. Me falaram assim: você não vai ser ninguém no futuro na vida. Você é burro, você não vai ser ninguém no futuro. Você não vai passar. Você não vai terminar seu estudo. Você não vai ter nada na vida. Você vai ser um jovem sem futuro. Meu próprio primo falou isso já pra mim. Mas eu perdoei e coloquei no meu coração: Deus, salva aquela vida. Deus, o Senhor viu que a pessoa falou comigo. Deus, o Senhor sabe, eu quero que o Senhor salve essa vida. Por mais que eles passem por inveja, tem inveja de você. Ser humilhado não é fácil. Eu agradeço a Deus por tudo, por Deus me libertar, Deus por me salvado. Quando eu era criança, eu vou falar a verdade pra você, eu era uma criança terrível. Terrível. Foi Deus que me libertou, Deus me salvou, Deus me curou, não foi fácil. Aí eu passei por tantas tribulações, e é só Deus mesmo. Porque hoje eu falo pra você, por mais que você passe por humilhação na sua casa, na sua família, aí que você olha mais por ela ainda: Deus, salva aquela vida, Deus, transforma aquela vida. Vou contar um testemunho pra você aqui, que Deus fez neste dia comigo. Neste dia eu tava um sentimento tão ruim na minha vida. Eu acordei com um sonho, eu ligando pra uma pessoa, a pessoa ia falar, você é um crente aqui, você é um crente sem vergonha, eu não gosto de você.
Eu odeio o crente, eu não gosto do crente. E essa pessoa, eu ia ligar pra essa pessoa e eu não sabia quem era essa pessoa. Essa pessoa ia ligar pra mim, ia falar tudo isso pra mim. E essa pessoa ia na minha casa, ia me dar um soco nas minhas costas. Eu cheguei na porta da minha casa. Eu tava fazendo um curso de teologia, né, na escola bíblica dominical. Eu peguei, né, chegando no portão, abri o portão da minha casa. Logo que os caras a porta no portão, e a hora que eu peguei, abri a porta da minha cozinha para mim entrar. Uma da minha família chegou nas minhas costas, me deu um soco nas minhas costas. E falou assim: você nunca mais vai ver a sua avó. Eu não quero ver você na casa da sua avó mais. Eu não quero ver você na casa da sua avó. E ele queria me bater ainda. Eu falei: Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Que esse Satanás pega a bagagem dele, saia daqui agora, da minha casa, em nome do Senhor, Deus. Se o Senhor estiver comigo, Pai, o Senhor tira essa pessoa dentro da minha casa agora, sem eu falar nada. O Deus pegou, usou minha boca, falava que Jesus amava ele. Deus tirou ele do hospital. Deus pode colocar de novo no hospital. E ele ia passar o inferno na casa dele, porque inferno. Só porque ele fez isso, porque nunca se toca no crente, no ungido de Deus. E quando uma pessoa toca no ungido de Deus, Deus vai pesar a mão contra ele. E foi, essa pessoa chegou em mim. Diz ele que ficou doente, chorou. E veio na minha casa pedir perdão pra mim. Pediu perdão pra mim. Me perdoa. Eu peço perdão por isso que eu fiz com você. Não é fácil. Eu peço perdão. Eu falei assim: tá bom, eu perdoo. Mas uma coisa que eu falo pra você: aceita Jesus como teu Salvador, antes que seja tarde. Esse aqui pode ser amanhã, pode ser seu último dia de vida nessa terra. Muda a sua vida diante de Deus. Eu não quero aceitar Jesus como meu Salvador. Fala assim: mas no tempo certo, ou na alegria ou na dor, Deus vai te levar. Ou na alegria ou na dor você vai ir. No tempo certo. E Deus está te observando. Deus sabe o que você passa no teu coração. Por mais que você seja humilhado, aprenda. Busca, aí que você ora mais para Ele. Quando cada pessoa que te amaldiçoa, você faz, aí que você ora mais para Ele. Fala assim: Deus salva aquela vida. Deus muda aquela vida. Deus transforma aquela vida. Eu não desejo mal para ninguém. Eu não desejo. Eu aprendi com Deus. Quem ama a Deus, ama teu próximo. Se você não tem amor com o teu próximo, vai ter amor com quem? Deus está te dando uma chance nessa noite. Isso que eu fico para vocês. Se não tem amor com o próximo, vai ter amor com quem? Porque o Satanás só quer destruir, matar, fazer destruição, rebuliço na família para destruir. Porque o diabo não gosta de crente. E eu já fui de bastante casa. E eu tô me preparando para mim de mais uma casa ainda que não gosta de crente. E eu vou ir. Deus comigo. Primeiramente, Deus comigo. Deus, eu entro nessa casa se o Senhor for comigo. Eu não vou em vão lá na casa da pessoa sem Deus me dar a palavra. Deus me dá sabedoria, Deus me dá o conhecimento. Quando Deus fala para você ir em tal lugar, você vai. Porque se você não for, você chega no outro dia, você apanha de Deus. É assim a vida da gente espiritual com Deus. Não é fácil, não é fácil. Aprenda, cair, levantar. E neste dia um irmão falando comigo: se eu cair, se eu não levantar, eu sei que quem vai estar comigo é Deus, não vai ter ninguém. Se realmente eu não conseguir levantar, Deus estará comigo para me ajudar a levantar. Eu sei que
Na hora que aquele jovem falou aquela palavra pra mim, uma coisa que eu aprendi. Por mais que você cai, não consegue levantar, Deus vai e levanta com você. Deus te levanta de novo. Por mais que você seja humilhado, tem uma família assim, uma família contra você. A família... E tem tanta jovem. Eu convivi com um jovem contando testemunha da vida dele, que nunca se dá a convivência com a família. Eu falei assim, é assim que Deus gosta, assim que Deus trabalha. Deus começa a levantar através de você, para levantar depois, um por outro, um atrás do outro. É assim que Deus faz. Não é fácil, mas eu estou aqui para dizer para você, não desiste do seu sonho. Às vezes a gente tem um sonho, a gente não consegue conquistar ela porque falta um pouquinho, alguma coisa de errado tá faltando na sua vida. Um pouquinho mais de Deus. Às vezes a gente cuida mais do nosso serviço do que as coisas de Deus. Primeiro busca as coisas de Deus, o resto será concentrado. A palavra do Senhor disse. Primeiramente a coisa de Deus, depois os outros Deus concentrará. Primeiro o reino de Deus, depois a família, depois os amigos. Mas Deus em primeiro lugar na sua vida. Essa palavra eu deixo para vocês. Eu quero que vocês reflitam na vida de vocês, que não é fácil. E amanhã, meio-dia, vou estar falando sobre o Paulo. O Paulo podia ser alegre, independente das circunstâncias. Isso que vai ser amanhã. Vou falar um pouco do Paulo. O Paulo poderia ser alegre, independente da circunstância. E das 7 amanhã, vou deixar para mim das 10 horas, depois que eu chegar da igreja. Das 10 vou falar também, das 10 horas da noite, das 10:30. Eu vou falar, o Paulo não permitia que nada inquietasse. O Paulo nada pedisse inquietasse. E na sexta-feira estarei falando sobre... O Paulo possuía uma escola de valores. Eu também vou falar um pouco do Paulo sobre escolha espiritual. A escola de valores. Que o Paulo possua uma escola de valores. E domingo, depois do escola dominical e do ensaio dos jovens, lá para as 1:30, estarei falando sobre... O Paulo era uma pessoa que tinha gratidão com Deus. E na semana que vem, eu não sei, não terei certeza se eu estarei ao vivo falando a palavra de Deus. Se Deus colocar eu de novo aqui, eu vou falar. Com certeza eu vou falar. A minha vida tá indeterminado com Deus. Deus tem um tempo certo, Deus tem a hora certa, por onde que vai, por onde que anda. Deus sabe por onde que vai, né? E o Paulo não permite que nada inquietasse. Porque o Paulo não nada inquietasse. Esse aí vai ser na sexta-feira. Porque eu estou ali no Templo Central com o pastor Anderson, com o meu pastor, ajudando ali a organizar o tempo certo para pré-inauguração do Templo 7, né, do Templo Central novo. E estarei na campanha na oração. Por isso, às vezes, se eu não comparecer nessa semana, que eu estarei ali no Templo Central, ajudando meu pastor, né? Primeiro é buscar primeiras coisas de reino, o resto será concentrado. Mas eu estarei ao like para falar com cada um dos irmãos. Eu quero fazer uma oração
com cada um dos irmãos que ouviu essa palavra, que sentiu que Deus falou com vocês, e que sentiu que Deus falou com vocês, reflita a vida do Paulo, que o Paulo passou na vida dele, reflita. Eu quero deixar um versículo da Bíblia que está no Apocalipse, versículo 12. Eis que cedo venha. O meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Eu sou Alfa, Ômega, e o princípio e o fim. E o primeiro e verdadeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos para tenham o seu direito das árvores da vida, possui entrado na cidade pela porta. Eu deixo esse versículo para cada um dos irmãos. Eu quero que vocês reflitam. A partir da manhã, meio-dia, estarei no like de novo, falando de Deus. Eu quero agradecer primeiramente o cantor Marconei Lessa. A palavra dele falou muito comigo. O hino dele falou tanto comigo. A minha vida mudou assim totalmente. Eu agradeço o Marconei Lessa, de Urupá, que Deus continua te usando com instrumento. É tempo da colheita, né? Tempo da colheita, quando Jesus voltar, que cada um de nós esteja preparado à volta de Jesus. Eu agradeço, eu quero fazer uma oração com cada um de vocês, cada um dos irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, soberano Pai, nosso Pai eterno, abençoa a vida de cada um dos irmãos que está ouvindo, meu Pai. Esse like, meu Pai. Aonde que estiver, meu Pai, vai falando no coração de cada um do teu servo, Pai. Aquele que está angustiado, aquele que está triste, aquele que está abatido, Pai. Fala, meu Pai, renova esse coração que está angustiado, aquele que está enfermo no hospital, meu Pai, que está ouvindo esse like, meu Pai. Falando no coração de cada um deles, meu Pai. Sobre o Paulo, Senhor, que aprendeu com o Senhor, Pai. Continua abençoando a vida de cada um dos jovens, meu Pai. Senhor, renova, Senhor. Repreenda, meu Pai, cada depressivo, meu Pai. Cada jovem está em depressivo, meu Pai. E cada situação, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, cada dia, meu Pai. Em cada caso que eu for fazer evangelismo, meu Pai. Fazer uma visita, meu Pai, que o Senhor fala em cada coração, meu Pai, de cada um dos irmãos, Senhor, renovando, fortalecendo, usando o teu instrumento na tua casa, meu Pai. Abençoa a minha família, guarda a minha família, livrando de todo o mal, Senhor. Repreenda, meu Pai, todo o laço do inimigo, meu Pai, que tenta destruir cada família, meu Pai. E aonde que estiver, meu Pai, e o irmão de Urupá, meu Pai, o pastor Joel, meu Pai, o pastor Oséias, Senhor, o pastor Anderson, Senhor, o pastor Hari, meu Pai do tempo sede, meu Pai. E cada dos irmãos, meu Pai, vai usando cada pastor, meu Pai, de Vileno, meu Pai, nessa colheita, meu Pai, renovando, fortalecendo, meu Pai. Às vezes, meu Pai, aqueles jovens que estão desanimados na igreja, meu Pai. Vai, visita cada coração, meu Pai. Vai despertando, Senhor. Quando o Senhor voltar, que ele esteja preparado, Senhor. Senhor, vai repreendendo, meu Pai, todo o laço do inimigo, meu Pai, que destrói, meu Pai, as famílias, Senhor. E todos, meu Pai, guarda, meu Pai. Renova, fortalece, que necessita de Ti, meu Pai. Eu entro em clamor em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, meu Pai. Eu creio que o Senhor tem algo grande para fazer na vida de cada um desses irmãos, meu Senhor. Obrigado mais uma vez por estar aqui falando com o Senhor, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez na minha família e faz até hoje, meu Pai. E guarda, meu Pai, minha família de Rolim de Moura, meu Pai. Guarda minha família, onde estiver aqui de Vilena, meu Pai. Guarda, protege, livra de todo mal, meu Pai. Coloca o anjo em cada redor, em cada parede, de cada casa, da família, de cada dos irmãos, meu Pai, nessa noite, meu Pai. E tudo que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor tenha a todos uma boa noite. Fica com todos com Deus. Jesus, meu guia é, amigo e protetor ele é, o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiar
fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus é teu guia, a paz do Senhor. Fica com todos na paz. Tenha a noite abençoado. Uma noite, excelente noite, que muitas vezes é a vitória. Em nome de Jesus, a paz do Senhor a todos, irmãos. Até amanhã, meio-dia.